Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto fascinante: os gigantes silenciosos da nossa rede elétrica, os transformadores de potência. Eles são a espinha dorsal do nosso mundo moderno, né? Operam sem parar para a gente ter energia. Mas a questão é, como garantir que essas máquinas colossais estão realmente saudáveis por dentro? Então, como fazer esse check-up? É uma pergunta que parece simples, mas é um desafio e tanto. Afinal, não dá para simplesmente, sei lá, abrir um transformador para dar uma olhadinha. É um sistema todo selado, de altíssima voltagem, e uma falha ali pode ser catastrófica, sabe? Pode causar apagões gigantescos, custos absurdos. Então, como é que os engenheiros fazem para bancar os médicos desses gigantes? E o perigo mora justamente naquilo que a gente não consegue ver. É como um paciente com sintomas que não aparecem. Os problemas mais perigosos de um transformador são internos, completamente invisíveis para quem olha de fora. Pequenos pontos de superaquecimento, descargas elétricas mínimas, a degradação do isolamento. Tudo isso vai acontecendo quietinho até que, de repente, a falha acontece. Mas é aqui que a genialidade da engenharia entra em cena. A solução para isso se chama análise de gases dissolvidos, ou DGA, para facilitar. Pensa nisso como se fosse um exame de sangue do transformador. O óleo isolante dele funciona como o nosso sangue, circula por todo o equipamento. E é analisando o que está dissolvido nesse óleo que se consegue um diagnóstico incrivelmente preciso da saúde interna dele. E o mais interessante é a química por trás disso. Funciona assim. Quando o transformador sofre algum tipo de estresse, seja por calor excessivo ou problemas elétricos, as moléculas do óleo e do papel isolante se quebram. Esse processo libera diferentes tipos de gases. Cada gás, ou a combinação deles, funciona como um biomarcador, uma pista que aponta para um tipo específico de problema. Antigamente, essa análise era feita de forma offline. Uma equipe ia lá, coletava uma amostra de óleo e mandava para o laboratório. Só que isso dá uma fotografia, um retrato de um único momento. A grande evolução é o monitoramento online, com sensores instalados direto no transformador, analisando o sangue do gigante em tempo real, 24 horas por dia. E a diferença, olha, é crucial. E este dado aqui mostra o porquê. É impressionante. 1 em cada 3 falhas acontece logo depois de um check-up manual que deu tudo certo. Isso mostra que os problemas podem se desenvolver muito rápido, justamente no intervalo entre uma coleta de amostra e outra. Aquela foto de ontem não garante a saúde de hoje, e é por isso que o monitoramento contínuo se tornou um verdadeiro divisor de águas. Então, se esses gases são a linguagem das falhas, como é que os especialistas decifram essa linguagem? É preciso entender o que cada palavra, ou melhor, o que cada gás está querendo dizer. Aqui a gente tem um resumo bem básico. A presença de hidrogênio, por exemplo, sugere descargas parciais, tipo umas faíscas pequenas lá dentro. O monóxido de carbono já é um sinal claro de que o papel isolante está se decompondo por causa do calor. E o acetileno? Bem, esse é o sinal vermelho. A presença dele indica um arco elétrico de alta energia, uma condição extremamente grave que precisa de atenção imediata. Mas olha, raramente um único gás conta a história toda. O pulo do gato é analisar a proporção entre eles. E para isso, os engenheiros usam uma ferramenta visual que é muito poderosa. Este é o triângulo de Doval. Pode parecer complexo, mas a ideia é simples e genial. Ele mapeia a relação percentual entre 3 gases-chave, metano, etileno e acetileno. Ao plotar os resultados da análise como um pontinho dentro desse triângulo, é possível identificar a natureza exata da falha. Cada zona do triângulo corresponde a um código de falha. Por exemplo, se o ponto cai na zona D2, isso indica descargas de alta energia. Se cai na zona T3, aponta para um superaquecimento térmico severo, acima de 700 graus Celsius. É uma ferramenta de diagnóstico que traduz um monte de dado químico em uma avaliação clara, direta e que permite tomar uma ação. Detectar uma falha é ótimo, mas e se a gente pudesse ir além do diagnóstico? E se fosse possível prever a falha antes mesmo que ela começasse a se manifestar? É exatamente aqui que a gente entra no futuro da DGA, um futuro onde a inteligência artificial está transformando o diagnóstico em previsão. O monitoramento online gera um volume de dados que é simplesmente gigantesco. Analisar tudo isso manualmente é impossível. O verdadeiro objetivo hoje em dia não é só reagir aos problemas, mas se antecipar a eles. A meta é sair daquela manutenção de apagar incêndio para a manutenção preditiva. E é aqui que a inteligência artificial brilha. Algoritmos de aprendizado de máquina conseguem analisar esse fluxo contínuo de dados, aprendem os padrões normais de operação de um transformador e detectam os menores desvios que indicam uma falha começando.
Eles podem até prever a vida útil que resta por equipamento e ajudar a planejar a manutenção no momento exato, evitando custos e paradas inesperadas. Então, o salto tecnológico é imenso. A gente saiu da coleta manual, que era reativa e esporádica, para monitores inteligentes, contínuos e preditivos que funcionam como guardiões 24 horas por dia, vigiando a saúde dos ativos mais críticos da nossa rede elétrica. Isso tudo deixa a gente com a pergunta para o futuro, né? Com essa capacidade de prever falhas antes que elas aconteçam, combinando a química da DGA com o poder da inteligência artificial, será que estamos caminhando para um futuro onde os apagões inesperados, aqueles causados por falhas de equipamentos, vão se tornar cada vez mais raros? A tecnologia sugere que a resposta é sim.